A Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, Bahia, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, foi um dos levantes de escravizados mais significativos e organizados da história do Brasil imperial. Diferente de muitas outras rebeliões que eram reações desesperadas à opressão, a Revolta dos Malês foi meticulosamente planejada por um grupo específico, com uma base ideológica e religiosa forte. Aqui está um detalhamento desse episódio histórico. 1. Quem eram os malês? O termo malê deriva da palavra email, que na língua iorubá significa muçulmano. Os líderes e a maioria dos participantes da revolta eram africanos escravizados e libertos oriundos da região da África Ocidental, atualmente Nigéria, Benin e Togo, predominantemente das etnias Nagô, Iorubá e Hausa. Esses africanos não eram apenas muçulmanos, muitos eram letrados em árabe, sabiam ler o Alcorão e ocupavam posições de liderança religiosa em suas comunidades originais antes de serem capturados e vendidos como escravizados. Essa característica foi crucial para a organização do movimento. 2. O contexto histórico. Salvador em 1835. A Bahia do início do século XIX era uma panela de pressão social e política. Instabilidade pós-independência. O Brasil ainda vivia os ecos da independência, 1822, e da Guerra da Independência na Bahia, 1823, que geraram um forte sentimento antiportuguês e nativista na elite branca e mulata. Insatisfação popular. Havia grande insatisfação entre as camadas populares, brancos pobres, mulatos livres, com o governo central e a crise econômica. Alta concentração de africanos. Salvador tinha uma das maiores populações de africanos escravizados e libertos das Américas. As leis eram extremamente repressivas contra eles, restringindo sua liberdade de movimento, culto e organização. O haitianismo. A elite branca vivia com o medo constante do haitianismo, a possibilidade de uma revolta de escravizados bem-sucedida que acabasse com a ordem colonial e criasse uma república negra, como ocorrera no Haiti. 3. A organização e os objetivos do levante. A Revolta dos Malês foi um exemplo de organização clandestina. Os conjurados utilizavam sua rede religiosa para planejar a rebelião. A mesquita clandestina. As reuniões secretas para planejamento e para as orações muçulmanas ocorriam em casas alugadas por africanos libertos, que funcionavam como mesquitas clandestinas. Comunicação em árabe. A escrita em árabe permitia que os líderes se comunicassem sem que os senhores brancos entendessem o conteúdo dos planos. Eles distribuíam panfletos escritos em árabe convocando os africanos para a luta. O plano inicial era atacar na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835, um dia sagrado para os muçulmanos, o fim do Ramadã, e que coincidia com a festa cristã de Nossa Senhora da Guia, o que poderia distrair as autoridades. Os objetivos do levante, segundo os depoimentos dos conjurados, a tomada do poder. O objetivo final era tomar o controle da cidade de Salvador e estabelecer um governo liderado por africanos. A libertação. Libertar todos os africanos escravizados, independentemente de serem muçulmanos ou não. A punição dos opressores. A repressão visava os brancos, mulatos e crioulos, negros nascidos no Brasil, que apoiavam a ordem escravista ou que não aderissem à revolta. A criação de um Estado Islâmico, discutível. Historiadores debatem se o plano era criar um Estado Islâmico ou se a religião era apenas o elemento aglutinador e organizador. É certo, porém, que os líderes islâmicos teriam um papel central no novo governo. 4. A eclosão e a repressão. A Revolta dos Malês falhou antes de seu início oficial. Uma denúncia, feita por uma vizinha de um dos libertos envolvidos, alertou as autoridades provinciais poucas horas antes do ataque planejado. Ação preventiva. Na noite de 24 de janeiro, a Guarda Municipal começou a patrulhar as ruas e a revistar as casas suspeitas. O confronto precoce. Um pequeno grupo de malês, ao perceber que o plano fora descoberto,
antecipou o ataque e iniciou o confronto nas ruas de Salvador. Eles vestiam roupas brancas, abanis, e carregavam amuletos com versículos do Alcorão. A luta e a derrota. A revolta envolveu cerca de 600 africanos, que lutaram bravamente, mas foram superados pelo poder de fogo da guarda municipal, da milícia e das tropas do exército. O confronto principal ocorreu na Praça da Piedade e na ladeira da praça. Em poucas horas, o levante foi sufocado. 5. O julgamento e as consequências. A repressão foi brutal e exemplar, visando não apenas os malês, mas toda a população africana e seus descendentes. Punições físicas. Centenas de africanos foram presos, interrogados e torturados. As punições incluíram açoitamento público, até 1.200 chibatadas, o que muitas vezes levava à morte, trabalhos forçados e a pena de morte. Execuções. 4 dos principais líderes malês: Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino dos Santos Lira, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, foram enforcados na Praça da Piedade. Outros foram fuzilados. Expulsão e deportação. Mais de 500 africanos livres foram deportados para a África Ocidental, o que demonstrava o temor das autoridades de que eles espalhassem as ideias revolucionárias. Repressão religiosa e cultural. O culto islâmico foi proibido, e os amuletos muçulmanos e livros em árabe foram destruídos. Houve um recrudescimento da perseguição a todas as manifestações religiosas e culturais de matriz africana. 6. O legado da revolta dos malês. Embora derrotada, a revolta dos malês deixou um importante legado, símbolo de resistência. É um dos maiores símbolos de resistência à escravidão nas Américas, demonstrando que os africanos não eram passivos e eram capazes de organizar movimentos sofisticados. Influência na história da Bahia. A revolta acirrou as tensões sociais na Bahia e influenciou outros movimentos subsequentes, como a Sabinada, 1837, que também teve um caráter republicano e nativista. Destaque para o islamismo na África e no Brasil. A revolta evidenciou a presença e a força do islamismo entre os africanos escravizados, um aspecto muitas vezes esquecido na história do Brasil. Inspiração. A revolta dos malês é lembrada hoje por movimentos negros e sociais como um exemplo de luta por liberdade, dignidade e reconhecimento da identidade africana. Gostaria que eu elaborasse uma capa para um livro sobre a revolta dos malês?